Fala galera, beleza? Estamos para mais um vídeo aqui no canal React do Futebol. Peço humildemente a você que deixe o like, porque o vídeo de hoje está bastante impactante, onde o presidente do Vasco detonou geral, falou tudo, se posicionou pela primeira vez após a derrota do Vasco da Gama para a equipe do Flamengo por 6-1 no Maracanã no último domingo. Então ele falou sobre a situação de mudança no futebol do Vasco, sobre alterações que irão acontecer e falou ainda por cima que mudanças virão. Então é muito importante você deixar o like, você compartilhar para geral, que nossa meta é 40 mil o mais rápido possível. No React do Futebol eu conto muito, com você que está nos acompanhando. Vamos ouvir nesse momento o que o presidente do Vasco da Gama falou sobre o posicionamento após a derrota para o Flamengo no Clássico dos Milhões. Vamos acompanhar nesse momento o que ele falou. Fala, torcedor vascaíno. Eu tô aqui para dar um posicionamento para vocês. Desde que saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre o futebol. Obviamente, eu tinha que respeitar uma sequência de jogos importantes que nós teríamos e ainda temos, né? Flamengo, que foi o jogo passado, Fortaleza, que nós vencemos e classificamos para a Copa do Brasil, e o Palmeiras, o próximo jogo. Então, o meu primeiro movimento, devido a essa sequência forte, foi de ir conversar com os atletas, conversar com os funcionários, para passar tranquilidade para eles. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. Eu, obviamente, dentro desse DNA, que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína. Falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência de resgatar isso é uma das minhas obrigações. E devido ao resultado de domingo, esse resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins como diretor executivo de futebol. E os dois vão se reportar a mim com relação ao futebol. Esse foi um dos movimentos, de outros movimentos que vão acontecer. Só para dar uma satisfação para você, torcedor vascaíno. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar aí o presidente do Vasco falando, ele ainda falou no finalzinho, movimentos ainda vão ocorrer, então, portanto, não para por aí a mudança no futebol do Vasco, reformulação, situações que serão alteradas, principalmente após a situação que aconteceu no Clássico dos Milhões, a derrota que foi de maneira inesperada pela torcida do Vasco da Gama. Então, quero saber de vocês o que vocês acharam do posicionamento do presidente do Vasco da Gama sobre a situação que está acontecendo hoje nos bastidores lá na Colina Histórica. Coloque a sua opinião no comentário, quero saber o que você acha de toda essa situação. Que um ou outro personagem, e agora esse personagem é o Álvaro Pacheco, o cara que chegou de Portugal para salvar a pátria. Mas a gente lista aqui na história recente do Vasco vários vilões. O vilão da vez já foi o Barbieri, já foi o Abel Braga, já foi na parte administrativa o Luiz Melo, já foi o Paulo Brax, Alexandre Matos, e não estou isentando nenhum deles aqui. Todos tiveram sua responsabilidade, todos tiveram seus erros. Mas o Vasco... Mas o tempo vai tratar de dar o peso certo a cada um. Não, mas... Porque a chibata no Paulo Brax, com todos os erros que ele tem, foi grande. O Alexandre Matos é tratado agora, voltou para o Cruzeiro como um grande gestor do futebol brasileiro. Criminoso que ele fez no Vasco. Mas o contrato dele, que agora não pode jogar por causa do contrato que ele amarrou. E o Vasco tem que se precaver para não tomar, sabe, fumo lá na frente. Esse elenco, que no final do ano tem que falar. Sim, mas o meu ponto... Porque o Boina tem problema, mas quem montou também. O Boina chegou agora. Mas o meu ponto é esse. Que já foi para jogadores também. O Alex Teixeira voltou, não foi o que se esperava. Alex Teixeira não presta. Jogador, o Léo Jardim no ano passado era herói, agora já está começando a ser tratado como vilão. Não é esse goleiro todo. Pedro Raul. Já tem gente dizendo isso. Mas pelo menos era bonito, hein? O Giroud da Colina? Giroud da Colina. Os caras estão
Sacanagem. E o Pavard, Briga gosta com pra caramba. coisa Marcou séria. Pavard bem. da colina. Marcou bem, fim de semana. Mas esse é o meu ponto. Não foi Aí feliz. vai se estabelecendo vilões que, de certa forma, ajudam a afastar a responsabilidade de quem realmente deveria arcar e dar satisfação para o torcedor. E agora, o Payet, por exemplo, já está sendo vilanizado. Ah, o francês não é isso tudo, um jogador de 37 anos. 37 anos. Esperar que o Payet seja o herói, o único salvador desse time é uma utopia. E aí entra a história do Felipe Coutinho. Muita gente pedindo o Felipe Coutinho, entusiasmada, mas nesse cenário de vários vilões que eu listei, de uma administração totalmente confusa, que não se sabe quem manda, que daqui a pouco pode virar completamente e voltar 777 ou entrar uma nova empresa, pensando com a cabeça do Felipe Coutinho, eu sei que para o torcedor do Vasco é ali o alento que falta, pelo menos algo a se comemorar, mas o Felipe Coutinho, nesse cenário, tem mais a perder do que a ganhar no Vasco. No lugar dele, eu avaliaria com muito cuidado esse retorno, observar o que aconteceu com o Alex Teixeira, e o Alex Teixeira ficou devendo, de fato. Mas o cenário não ajudava em nada. Nada no Vasco ajudava para o Alex Teixeira voltar e repetir, ou pelo menos tentar escrever uma história maior do que ele teve. Ficou muito pouco tempo no Vasco antes de ir para o futebol do exterior. E pode acontecer o mesmo com o Felipe Coutinho, nesse cenário aí, em que a gente não consegue listar uma perspectiva positiva para o Vasco. Alguém consegue hoje dizer: ah, não, eu enxergo algo positivo pro Vasco. Você vai brigar para não cair de novo? Não, mas já tá brigando. Não, a briga hoje já tá brigando da zona. Não é perspectiva. Não é achar que vai. Eu listei aqui, daqui a pouco eu vou fazer igual o Bubu, vou dar os 20 motivos para se preocupar. E hoje, o torcedor do Vasco mais otimista não consegue olhar em nada. Ah, o Pedrinho, a história do Pedrinho vai salvar, também não me compra, não é por aí. Então, nesse cenário de terra arrasada, de dificuldade, em tudo que a 777 transformou o Vasco, Felipe Coutinho tem que realmente ficar com o pé atrás e não pode ser vilanizado caso não volte... Não acerta. E, rapaz, já tirou o doce da boca da criança, hein? Por quê? Ué, já tinha cara aqui Coutinho, vai mais? Estúdio com a camiseta P Coutinho. Não, mas no lugar do Felipe Fernando Coutinho, Felipe Coutinho. Mas no lugar do Felipe Coutinho, você voltaria pro Vasco? Sério? Ah, mas eu não tenho envolvimento que ele tem com o clube, eu não posso julgar, entendeu? O sentimento. Não, o envolvimento profissional que você tem. Ah, profissional, eu tô aqui hoje. Bem aqui. Não, mas sério, se o jogador pensar racionalmente... Ô, Breler, vamos lá. Ele já escolheu voltar pro Vasco. Ele tá abrindo mão de muita coisa. Acho que não vai ser por conta da goleada. Até porque o cenário do Vasco é complicado desde antes da goleada. Não, ele tá conversando com o Pedrinho. Ele tá acompanhando a guerra, ele tá vendo a 777, a interrogação que é. Cara, ele tá vendo o que o Vasco não é. Ele escolheu voltar, sabendo de tudo isso. Não é que até semana passada ele estava chegando para ser a cereja do bolo de um clube magnífico. E hoje, descobrindo que o bolo foi cortado. Não é isso. O Felipe Coutinho, ninguém tá enganando ele. O cenário é trágico. Ele tem um lado afetivo com o torcedor do Vasco. E aí eu não tenho como julgar, eu não sei como é que é. Eu tenho que respeitar ele. Não, totalmente. Não vou criticar o jogador por isso. Pelo contrário, se o Felipe Coutinho aceitar o Vasco, esse é um sinal de amor, de identificação com o clube. Mas pensando racionalmente, entrar dessa forma e imaginar... porque as pessoas no Vasco, nessa situação, chega o Felipe Coutinho, torcedor, a única coisa que vai me fazer acreditar é a volta do Coutinho. E a responsabilidade que ele vai carregar por isso vai ser muito desproporcional. Porque não vai ter time para acompanhar, não vai ter estrutura, não vai ter estofo. Isso que o Breler está falando é realidade mesmo. E o jogador de futebol, muitas vezes... Por exemplo, o Coutinho deve estar falando assim, pô, eu vou chegar, vou ajudar, vai mudar a situação e tal, e às vezes não consegue. Às vezes não consegue. É natural você ficar muito tempo fora, você tem esse carinho, você tem amor pelo clube, você fala assim, não, vou chegar, naturalmente você pensa, solucionar todos os problemas, você começa assim, imaginando assim, pô, tô fazendo gol aqui, fazendo jogada ali, sabe, momentos de felicidade, mas a realidade do Vasco é outra. Zé, a realidade do Vasco é bem... Mas a gente sabe que vai além. Mas a torcida que se empolga hoje... A contratação do Felipe Coutinho, ela tem um sentido que ela vai além do cara que está escolhendo onde é o melhor cenário para ele se encaixar no campo. Ele sabe de tudo isso. Ele pode ser também um agente catalisador de coisas maiores. Você entende? Não é simplesmente, olha, ele tem bola para jogar no Palmeiras, na Libertadores, ele tem bola para ir para o São Paulo, ele tem bola para estar no Galo. Não, o papo é outro. Tanto é que ele tinha muita gente atrás dele e falou, eu quero ir para o Vasco.
Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo. Peço humildemente a você que deixe o like, porque isso aí apoia bastante o React do Futebol. E vai ter mais vídeos sobre o Vasco da Gama e com certeza eu quero contar com a sua presença para poder estar assistindo, beleza? Vou ficando por aqui. Obrigado a você que acompanhou o vídeo até o final. Deixe seu like, compartilhe, acione o sininho de notificação e valeu, tamo junto e é nóis. Fui!